Quando a diocese foi criada, eu tinha 8 anos. 8 anos. Mas já ia à missa aos domingos, já tinha feito a primeira comunhão com 7 anos e já tinha entrado na congregação mariana. Por isso que eu ia todo domingo e ouvia a notícia lá, o vigário avisando que Visconde do Rio Branco passaria para uma nova diocese que foi criada. Não entendi bem o que significava, mas fui aos poucos compreendendo. É porque o dia 5 de agosto é o dia em que a Diocese de Mariana e a Diocese Leopoldina se separaram. Como nós sabemos, a Diocese de Leopoldina foi criada em 28 de março de 1942, com paróquias tiradas da Diocese de Mariana e da Diocese de duas da Diocese de Juiz de Fora. E o dia 5 de agosto é o dia em que o arcebispo Dom Helvécio veio de Mariana e colocou, ele era o administrador diocesano, e ele colocou um substituto para ele para resolver os casos mais urgentes. Esse substituto foi o Monsenhor José Domingues Gomes. A Igreja Católica, no começo, não tinha nenhuma hierarquia no Brasil. Nós dependíamos diretamente de Portugal. Depois foi criado o Bispado de Salvador, na Bahia, e abrangendo a área muito extensa de Minas Gerais até São Paulo. Depois foram surgindo outras dioceses. Então a nossa região pertenceu ao Bispado do Rio de Janeiro, depois Mariana, e algumas paróquias depois pertenceram à Diocese de Juiz de Fora. A primeira ideia de surgir uma diocese leopoldina foi quando Dom Helvécio, arcebispo de Mariana, sentindo o aumento da população e a região muito extensa, escreveu ao Papa Pio XII pedindo a criação de uma nova diocese. Onde seria essa nova diocese, não se podia prever. Mas, inicialmente, o local mais indicado seria Cataguases, que estava mais no centro da região. Mas Leopoldina deu muito mais apoio e a criação, recursos. Desse modo, nós tivemos a diocese criada no dia 28 de março de 1942, com sede em Leopoldina. Dom Helvécio fez várias reuniões na catedral, que era uma igreja ainda em construção. Nós sabemos que a catedral, o prédio foi derrubado em 1927 e o início dela foi 1928 e o término em 1965. Mas a Diocese de Leopoldina, ela não teve bispo imediatamente. Ela ficou 1 ano e tanto sem bispo, sendo administrador diocesano Dom Helvécio. Mais tarde, ele passou, no dia 5 de agosto, as responsabilidades para o Monsenhor José Domingues Gomes. E
que se responsabilizou pela diocese até a chegada do novo bispo, foi Dom Delfim Ribeiro Guedes, que chegou aqui no dia 31 de outubro de 1943. E por aqui ficou 17 anos. O senhor José Domingues, inicialmente, foi o vigário geral de Dom Delfim Ribeiro Guedes. Mas depois esse cargo foi passado para Monsenhor Guilherme de Oliveira. A Diocese de Leopoldina, ela foi criada em março, mas só em agosto que ela foi instalada, daí a importância do dia de hoje, que é 5 de agosto. Consta que houve dificuldade para chegar aqui à bula da criação da diocese, porque a Europa estava em guerra e a Itália estava do lado da Alemanha. Mas depois a Nunciatura deu um documento que serviu provisoriamente como prova da criação da diocese. Foram tiradas as paróquias de Mariana e de Juiz de Fora. Mais tarde, então Leopoldina, recordando, primeiro ela pertenceu à Arquidiocese do Rio, depois, em 1897, passou à jurisdição da Arquidiocese de Mariana e depois foi criado o Bispado de Leopoldina. Eu me lembro que eu recebi a notícia da criação da diocese como criança, ainda de 8 anos. Eu já ia à missa todos os domingos e o vigário avisou lá em Visconde do Rio Branco que tinha sido criada uma nova diocese a que nós iríamos pertencer. Eu não entendi bem o que aconteceu, mas ouvi a notícia da criação da diocese. A nomeação de Dom Delfim Ribeiro Guedes, ela demorou até o ano de 43. A diocese ficou administrada pelo Monsenhor José Domingues. O Dom Delfim Ribeiro Guedes, ele foi sagrado bispo, ele foi nomeado bispo dia 26 de junho de 43, um ano e tanto depois que a diocese, um ano depois da criação da diocese. E ele se sagrou em Pouso Alegre e tomou posse em nossa cidade no dia 31 de outubro de 1943. Permaneceu por 17 anos. O clero da diocese, ele veio de Mariana. A diocese de Mariana tinha padres nomeados como vigários ou párocos nas paróquias todas, e esses padres passaram para a jurisdição da diocese de Leopoldina no dia 5 de agosto. E me lembro de vários nomes de padres, Padre João Macário, Monsenhor Ibrahim, Monsenhor Solindo, todos tinham sido formados em Mariana, pertenciam ao clero de Mariana e foram passados para o clero de Leopoldina. Monsenhor José Domingues, ele era natural
lá da Diocese de Mariana e foi nomeado para Leopoldina e aqui ficou bastante tempo e foi o organizador da diocese. Ele que arrecadou recursos, providenciou a construção do Palácio Episcopal, da Cúria Diocesana, mas a Cúria era antiga, funcionava num quartinho. E ele ficou aqui por alguns anos, depois voltou para a Arquidiocese de Mariana e foi ser vigário em Raul Soares. E faleceu aos 55 anos de idade, vítima de um acidente de automóvel. E está sepultado no cemitério de Leopoldina. E tem vários parentes aqui, sobrinhos, que com a vinda dele para aqui vieram também, vieram morar em Leopoldina. O mesmo fez Dom Delfim Ribeiro Guedes. Ele trouxe vários parentes seus para morar em Leopoldina, uma vez Leopoldina muito acolhedora e uma cidade agradável para se viver. Então aqui ficaram. Mais tarde, a Diocese de Juiz de Fora tomou a iniciativa de passar 6 paróquias para a Diocese de Leopoldina, além Paraíba, Pirapitinga, Argirita, e Providência, Angostura. O arcebispo de Juiz de Fora pediu a Santa Sé e transferiu para a jurisdição da Diocese de Leopoldina. Aí Leopoldina ficou mais no centro da diocese, porque a gente achava interessante que Leopoldina ficava a poucos quilômetros do fim da diocese. Agora não, ela fica numa região central da diocese. Monsenhor, do clero, né? O senhor citou aí o padre Monsenhor José Domingues Gomes, né? Do clero diocesano, do primeiro clero, né? Até daquela foto que o senhor visualizou. Aquelas fotos foram tiradas no primeiro retiro espiritual da diocese. Quais nomes o senhor lembra desse período? Por exemplo, tem o Monsenhor Solindo José da Cunha. Gostaria que você falasse um pouco dele, até de outros, de sua importância para a diocese, né? Às vezes padres que tiveram, que eram excelentes oradores, muito conhecidos. O Monsenhor Solindo José da Cunha, ele é natural de São João del Rei e ele se encontrava como pároco em Cataguases. E ali ele ficou até a morte, por muitos anos. Ele ficou ali. Depois, na saída de Dom Delfim, indo para São João del Rei, ele foi eleito o vigário episcopal, substituiu o bispo com muito bom trabalho. Ele era um grande orador e um homem muito estimado em Cataguases e ainda lembrado, bem lembrado em Cataguases, onde ele paroquiou por muitos anos. Nós temos, além dele, o Padre Macário, o Padre Raul de Faria Cunha, tínhamos também o padre em Muriaé, o vigário de Muriaé. Mas aos poucos a diocese foi tendo dificuldade de suprir
os padres iam morrendo. Então, no governo de Dom Reis, foram chamados muitos padres religiosos, e no tempo de Dom Delfim também, para dirigirem paróquias da Diocese de Leopoldina. Os missionários Sagrado Coração, em Muriaé, os franciscanos em Ubá, Visconde do Rio Branco, e na falta, a Diocese tinha poucos seminaristas, por isso tivemos pouco padre nessa região. E nessa falta, os religiosos nos ajudaram muito, e a maioria deles eram estrangeiros, holandeses, franceses, espanhóis. Com o surgimento da Diocese ter o seu próprio seminário, esse cenário foi mudando um pouco, né? A Diocese de Leopoldina fundou seu seminário em 1948. Depois, havendo pouca perseverança, em 1970 o seminário foi fechado e depois ressurgiu em Juiz de Fora, e hoje temos o Seminário Propedêutico em Leopoldina e temos o Seminário Maior Filosofia e Teologia em Juiz de Fora, todos em prédios próprios da Diocese.